Eu vou nesse vídeo falar sobre a delação do Mauro Cid, aquele trecho polêmico onde o Moraes fez algumas ameaças para o delator. Vou trazer a posição do advogado de Bolsonaro, que em plena Globo News colocou os pingos nos is e mostrou porque do ponto de vista dele, respaldado pela lei, existe motivos de sobra para anulação da delação do Mauro Cid, mas não só ele. Eu vou trazer também a posição de outros advogados que reforçam que há motivos de sobra para anular essa delação. Vou trazer também posições de jornalistas da grande imprensa, inclusive de um jornalista da CNN que falou categoricamente que o julgamento de Bolsonaro é mais político do que jurídico. Então é sobre todos esses assuntos que eu vou comentar no vídeo de hoje. Começando aqui pelo trecho polêmico da delação do Mauro Cid, onde o ministro Alexandre de Moraes fez, do meu ponto de vista e de milhões de brasileiros, algumas ameaças para o delator. E aí vocês vão ver na sequência que é justamente neste aspecto que a nulidade ou a anulação dessa delação se faz possível de acordo com a lei, conforme os advogados do Bolsonaro e outros vão mostrar e eu vou exibir para vocês na sequência. Começando aqui por essas falas de Alexandre de Moraes. Essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. É claro, agora eu acho que ele vai falar tudo o que ele sabe e até o que ele não sabe para conseguir livrar a cara dele e da própria família. Isso já me pareceu estranho, mas vocês vão ver daqui a pouquinho, quando eu vou trazer as falas do advogado de Bolsonaro e de outros advogados que mostram que, de acordo com a lei, neste momento não deveria ser o juiz a falar isto para o delator, tá? Mas logo mais eu mostro para vocês. Antes de mostrar o que falou o advogado do Bolsonaro, eu quero trazer um vídeo aqui que a Folha trouxe novamente no dia de hoje. Foi dia 22 de março de 2024, quando o Mauro Cid passou mal e desmaiou depois que o Moraes mandou ele voltar para a prisão, nessa data de março de 2024. Então aqui, pelo que eu entendi, na linha do tempo, neste momento foi anterior a este vídeo que a gente acabou de ver do Moraes, foi o que eu entendi. Ou seja, sendo isto mesmo, é muita... pelo menos na minha opinião, tá? Do meu ponto de vista, é muita crueldade você condicionar que o delator corrija a sua delação, senão ele pode voltar para a prisão, sabendo que ele já passou mal no passado, desmaiou. Aliás, é óbvio, quem que fica feliz de ser preso? Então vamos dar um play aqui nesse trecho que a Folha trouxe novamente na data de hoje, mas remetendo a março do ano passado. Vamos lá. No entanto, que cientificar a todos que o senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, nos autos da PET 11.767 do Distrito Federal, decidiu e decretou a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid. Eu tenho em mãos a decisão assinada pelo senhor ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Posteriormente, os senhores vão recebê-la, vão tomar ciência do seu conteúdo
das razões que levaram o senhor ministro a decretar a cautelaridade prisional, a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid. Eu apenas aqui estou oficialmente... Bom, ele vai ficar transtornado, vai ficar baixando a cabeça, enfim, ele fica totalmente transtornado. No vídeo não mostra o momento que ele desmaia, mas subsequente ao que a gente tá vendo, ele realmente vai ter um desmaio. Então, e aí você vê, né, no vídeo anterior, o Moraes ameaçando, falando, né, que se ele não falar a verdade, ele voltaria pra prisão. Mas isso é muito questionável, porque quem garante que ele não estava falando a verdade, né? Enfim, assim, é um debate que se abre. Agora, na sequência, eu quero mostrar para vocês o que disse, eu vou trazer 2 cortes do que disse o advogado de Bolsonaro na Globo News e o porquê ele vai pedir a anulação dessa delação. Então aqui eu vou trazer o primeiro corte para vocês que eu achei bem impactante. Vamos lá. Pedir a anulação da delação do Cid? Andréia, deixa eu dizer uma coisa para você. Evidentemente que sim. O surpreendente é que eu tenha que pedir a anulação. E o mais surpreendente é que é o seguinte, como eu disse, nós estamos tratando de um processo de golpe de Estado que seria um golpe no Estado democrático. Um golpe na democracia. Mas, curiosamente, quando nós estamos vendo o que se sucedeu a respeito dessa delação, cadê os juristas? Cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa? Não se enganem, a jurisprudência do julgamento do Collor influenciou o Brasil por 20 anos. Essa também vai influenciar. Então, nós precisamos ter cuidado, porque é grave o que está acontecendo. Esse foi o primeiro corte. E tem aqui um outro também que, enfim, ele mandou muito bem, né? Com todo o conhecimento óbvio que ele tem da lei. Vamos dar um play. No caso do delator, não. Nós estamos numa fase pré-processual. No caso do delator, nós estamos falando de conversas que foram estabelecidas, de um acordo que foi estabelecido com o Ministério Público e com a Polícia Federal. No caso, foi com a Polícia Federal e depois o Ministério Público participando. Então, eventual possibilidade de correção, de tomada de um novo depoimento, teria que caber à Polícia Federal e ao Ministério Público. Ou seja, aqui é em relação ao fato do Moraes, no primeiro vídeo que eu mostrei, ele estar interagindo com o delator e falando as consequências. Se ele não falar a verdade, ele volta para a cadeia, a família também pode se ferrar e tal. Então é nesse ponto que ele está falando. Aqui, de acordo com ele e de acordo com a lei, nas palavras dele, teria que ser o Ministério Público e a Polícia Federal, tá? Um ou outro, ou ambos, enfim, mas não o judiciário em si, tá? Então só para vocês entenderem. O Poder Judiciário não pode. O Poder Judiciário, segundo a lei, só deve atuar para homologar. E os benefícios vão ser julgados na sentença. O que aconteceu aqui não é uma advertência. E, aliás, agradecendo a sua pergunta, se fosse possível uma advertência, essa advertência já teria sido feita lá atrás, quando vazaram os vídeos, os áudios. Então, ele foi advertido lá, foi mantida a delação e depois ele mentiu de novo. E agora nós estamos inaugurando o seguinte, mais uma chance para rever. Se ele mentir, ele descumpriu o acordo. Ele assinou um acordo que ele era obrigado a falar a verdade. E agora nós vamos tomar como verdade absoluta o que ele disse nesse depoimento? Por favor. Bom, então isso aqui é a visão do advogado do Bolsonaro. Aí você pode falar, mas ele é o advogado de defesa, ele vai defender o cliente dele. Beleza, então eu vou trazer aqui a posição de outros advogados. Agora eu trago um texto do André Marcília, que ele fala o seguinte: parece mais do que óbvio que a delação de Mauro Cid é nula. Primeiro, os vídeos divulgados deixam claro que a delação foi obtida sob ameaça de prisão, ou seja, não foi voluntária. E isso é um vício insanável. 2. O vídeo mostra que os temas abordados pela delação eram induzidos pelo juiz, ou seja, foi direcionada. Outro vício insanável. 3. A peça da PGR não poderia, diante destes fatos, ter levado em consideração a delação, o que torna, por mais essa razão, inepta. Além disso, o induzimento e ameaça só reforçam a impossibilidade de que uma suposta vítima seja também o juiz do caso. Ou então, teremos não apenas
uma suposta vítima, como também um suposto juiz. E eu sempre me pergunto, se isso tivesse acontecido na Lava Jato, imaginem vocês se, no lugar do Alexandre de Moraes, fosse o Sérgio Moro interrogando algum réu, algum empresário, algum político da esquerda. Eu desconfio seriamente que essa delação seria anulada no STF. Eu até já vislumbro, por exemplo, ministros como Gilmar Mendes falando de tortura. Eu suponho que aconteceria esse tipo de comentário. Então, a gente não pode ignorar o fato de que, se fosse uma operação, muitíssimo provavelmente, essa mesma corte, o STF, anularia a delação. É a minha percepção. É muito provável, eu estou dizendo, eu não estou afirmando. Então, fica uma coisa que dá a impressão de fato que o processo tá meio politizado. E aqui eu trago um outro advogado, o Emerson Grigoletti, que ele fala o seguinte, ó. O artigo 4º da Lei Federal número 12.850 de 2013 estabelece que o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. E mais, que essa negociação ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme caso, entre o Ministério Público e o investigado, ou acusado e seu defensor. Além disso, o artigo 1º, inciso 2 da Lei 9455 de 97, estabelece que constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça e intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, pena, reclusão de 2 a 8 anos. Por fim, o artigo 5º da Constituição Federal de 88 determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Afinal, as autoridades brasileiras estão defendendo o que exatamente? O Estado Democrático de Direito ou uma ditadura cruel e envernizada com esse termo? Onde estão os advogados do Prerrogativas, aquele grupo de advogados esquerdistas, a OAB e as ONGs de direitos humanos do país? Questiona aqui o Emerson Grigoletti. Eu quero trazer para vocês também uma análise que o Coppola fez e, na sequência, para finalizar, eu vou mostrar a opinião o que disse um jornalista da CNN sobre o julgamento de Bolsonaro, que, na visão dele, é muito mais política do que jurídica. Mas começando aqui pela análise do Caio Coppola. Essa delação do Mauro Cid é juridicamente nula, ela não encontra amparo em outras evidências e demonstra aí que a frágil denúncia da PGR contra Bolsonaro e demais investigados não passa de uma peça de ficção sobre um golpe imaginário. Como se sabe, houve transição pacífica de poder no Brasil. Ninguém impediu ou atrapalhou a diplomação e a posse do novo governo. Muito pelo contrário. Manchete do jornal O Globo, 30 de dezembro de 2022. Bolsonaro nomeia novos comandantes da Aeronáutica e Marinha escolhidos por Lula. Bolsonaro já tinha assinado a mudança no Exército. Pessoal, que golpe é esse no qual o suposto golpista facilita a transição para o novo governo? Mas enfim, vamos voltar aqui para a denúncia. É importante pontuar que, depois de anos de investigação, não foi encontrada nenhuma mensagem, nenhuma gravação, nenhum documento que vincule o Bolsonaro pessoalmente a qualquer ordem criminosa. O que tem, e sobra isso, são mensagens sobre o Bolsonaro, demonstrando inclusive que o ex-presidente foi muito pressionado a agir de forma mais drástica e que ele resistiu a essa pressão. Eu trago para vocês uma manchete de hoje, da Folha de São Paulo. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Vou repetir isso aqui. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz Procuradoria-Geral da República, sem comprovar, sem apresentar provas. Gonê, o nome do procurador, escreveu que ex-presidente recebeu e deu aval ao documento que fala nos assassinatos de petista, do Lula, do Moraes e do Alckmin. Bom, enfim, os indícios apresentados pelo procurador para sustentar essa absurda acusação são o local de impressão do documento e uma mensagem de WhatsApp entre terceiros. Gente, isso não é suficiente em lugar nenhum para denunciar ninguém, especialmente considerando que nenhum depoimento, nem mesmo o inquérito da Polícia Federal corrobora essa tese de que Bolsonaro autorizou o assassinato de autoridades. Desculpa, eu rio, mas é porque não tem jeito. Aliás,
O jornalista Cláudio Humberto, na sua coluna, fez um diagnóstico muito preciso das investigações que levaram a essa denúncia. Abro aspas aqui. O uso impressionante de expressões condicionantes revela uma certa insegurança sobre a narrativa oficial. Então, conforme a apuração dele, os termos hipótese ou hipotético aparecem 25 vezes. Possível e possibilidade aparecem quase 50 vezes. E o futuro do pretérito, pessoal, aparece mais de 100 vezes. É aquele famoso Bolsonaro teria, faria. Então, via de regra, o direito penal não pune esse tempo verbal. Mas, enfim, na ausência de provas substanciais para corroborar a narrativa de golpe, para incriminar o Bolsonaro e os seus aliados, a PGR construiu essas especulações, esses achismos, totalmente agarrada no depoimento do único delator do caso, o senhor Mauro Cid, antigo ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Então, vamos aos fatos sobre a principal prova que a Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes e a PGR conseguiram produzir ao longo de anos de investigação abusiva. Primeiro fato, como bem disse o Zé, por lei, a delação premiada por si só não é suficiente para que o tribunal não é nem sentencie, para que ele receba a denúncia, muito menos para ele fundamentar a sua decisão. Tudo o que o Mauro Cid disse precisa ser corroborado por outros meios de prova. E ao contrário do que o jornalismo preguiçoso, o jornalismo militante faz parecer, as conclusões da polícia, as conclusões da procuradoria não constituem prova. Elas refletem apenas uma interpretação dos fatos. Nesse caso, uma interpretação impossível dos fatos, como disse a Folha de São Paulo ao demonstrar que Bolsonaro foi acusado, sem provas, de apoiar assassinatos. Segundo fato importante, o Mauro Cid foi preso preventivamente e só foi liberado depois de fechar o seu acordo de delação premiada. Vamos ver o que o ministro Gilmar Mendes afirmou em plenário sobre esse tipo de procedimento em 2023, jurisprudência atualíssima do STF. As pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha, coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, fecha aspas. E aí eu fico imaginando se o Gilmar Mendes se referiria ao ministro Alexandre de Moraes como um pervertido ou um torturador, fecha aspas. Especialmente considerando o terceiro e último fato, Basília. O Mauro Cid, como também apontou o Dr. Zé Eduardo, mudou a sua versão dos fatos em múltiplas ocasiões e confidenciou a pessoas próximas que era ameaçado e constrangido para moldar o seu depoimento às narrativas das autoridades investigadoras. Isso veio a público em áudios vazados pela revista Veja. Eu vou ler um trecho de um só aqui. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, coisa que não aconteceu. Você pode falar o que quiser, eles não aceitavam, eles discutiam que a minha versão não era a verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E aí, só para fechar, depois do vazamento desses áudios, o Moraes determinou mais uma vez, sem a devida justificativa, a prisão preventiva de Mauro Cid e o constrangeu a modificar seu depoimento. Tem um registro oficial disso, eu posso ler mais à frente no debate. Então, é isso. Então é uma análise aí abrangente do Coppola. Esse trecho final que ele falou de um áudio vazado do Mauro Cid, onde realmente ele falou que o pessoal meio que estava com uma narrativa pronta e não aceitava uma história diferente. Entendeu? Isso foi um áudio, vazou acho que o ano passado, repercutiu bastante. Mas no Brasilzão de hoje isso parece que não serve de muito para anular um processo, né? E para finalizar, eu quero trazer aqui as falas do jornalista Caio Junqueira da CNN, onde na visão dele, ele entende que o julgamento de Bolsonaro é muito mais político do que jurídico. E nas palavras do jornalista, é um julgamento de cartas marcadas, tá? Então só para não ficar eu falando, vamos usar um play ouvindo da boca do próprio jornalista esta questão. Ilusão a gente achar que o julgamento do Supremo Tribunal Federal será estritamente técnico. Ele não será estritamente técnico e eu avanço, o julgamento já está dado. Né? A rigor, o que a gente vai assistir é só uma cronologia, é só o que a gente chama, de repente, no futebol, de cumprir tabela, porque ele já está dado. A única saída para o Bolsonaro, tendo em vista que o julgamento será muito mais político do que técnico, seria uma saída pela política, não digo nem via anistia no Congresso, mas eu digo pela política no Supremo Tribunal Federal. Mas ele optou por essa saída, vamos dizer, política, muito tarde, ao escolher um advogado que tem um bom trânsito ali no Supremo Tribunal Federal, que é o Dr. Celso Bilardi. Então, as cartas já estão jogadas e é um julgamento de cartas marcadas, William. É muita ilusão a gente... Então é isso. Então aqui a posição aí de um jornalista da CNN, né, dessa imprensa aí, dita consórcio, né, esse mainstream. Pessoal, então eu quis aqui fazer um compilado, um geralzão, né, principalmente focado no que alguns advogados, né, inclusive de defesa de Bolsonaro, mostrando os motivos para nulidade dessa delação do Mauro Cid. O Grigoletti trouxe a lei, o André Marcília também falando, o juiz não poderia ter conduzido, o juiz homologa a delação, e o Moraes apareceu lá interagindo com o delator. Eu não entendo nada, né, do direito, mas essas pessoas que têm notório saber jurídico estão falando categoricamente, da forma como foi, tem que ser anulada a delação do Mauro Cid. Agora a pergunta que eu me faço, se eles estiverem corretos, será que essa delação vai ser anulada?
Eu concordo com o que disse esse jornalista, que é muito mais política do que jurídica o julgamento do Bolsonaro. Então, tendo isso em mente, tendo isso como minha premissa também, como a do jornalista, eu acredito que não será anulada. E, assim, é difícil falar, Bolsonaro vai ser preso, não vai ser preso. Eu tô muito na dúvida, eu tô lá nos 50%, vai. Acho que tem metade de chance de sim de ser preso e metade da probabilidade de não ser preso. Mas é difícil. Eu tô. Nesse momento eu tô cauteloso. Eu estou muito na dúvida se isso vai acontecer ou não. Eu entendo que os dois cenários para o Bolsonaro é bom politicamente falando, obviamente, porque ninguém quer ser preso. Mas se ele for preso, eu acho que como figura política, ele fica ainda mais forte. E quem ele indicar para 2026, caso ele seja preso, eu acho que vence facilmente as eleições, até porque o Lula quebrou o Brasil. O brasileiro está cada vez mais perdendo poder de compra nos supermercados, a inflação de alimentos está detonando com a aprovação de Lula. Então acho que está fácil para a direita voltar no poder. E se o Bolsonaro for preso, sendo que boa parte da população já está percebendo, né, do ponto de vista das pessoas, que é um julgamento injusto, mais político do que jurídico, eu acho que esse cenário seria bom politicamente. Obviamente o Bolsonaro não quer ser preso, mas se for, eu acho que tem esse aspecto político que o favorece. E se ele não for, eu acho que ele sai ainda mais forte, porque vai ser a vitória dele, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele vai poder argumentar que ele venceu nos fatos, né, o judiciário que não comprovou que ele estava envolvido nessa questão do golpe ou do suposto golpe. Enfim. Esse aqui é o meu ponto de vista. Coloque nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo que eu trouxe, se vocês concordam com as minhas análises, com as minhas observações ou não, e aí justifiquem nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Isso de fato ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp pra gente sair da bolha. Quantas pessoas já não se arrependeram de ter feito L? Mas não necessariamente em 2026 essa galera vai vir pro nosso lado, vai vir pra direita. Eles podem votar numa outra alternativa à esquerda. Então a gente tem que tentar fazer os conteúdos da direita romper a bolha para mostrar para essa galera que a direita é a melhor saída para o Brasil, do ponto de vista da economia, da moralidade, dos valores da família, valores cristãos e etc. Mas a gente tem que romper a bolha. Os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, está o meu username. Em todas as redes vocês me encontram desta forma. Feito o convite, dado o recado, até o próximo vídeo.